Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelo YouTube, o público aqui presente, aos nossos vereadores, vereador Sérgio Sequim e o vereador Cid Cardoso, nosso vice-presidente Sérgio Sequim desta comissão, Cid Cardoso, presidente. Nós estamos aqui para discutir o projeto de lei 24 de 2025, que fala sobre o quadro de regime urbano, o índice urbano afetado pelo uso, então alterações do quadro de regime urbano. E para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos nomear quem está aqui presente e também já vamos pedir para os secretários, secretário do Meio Ambiente, o Diego Rigon, por favor, fazer presente aqui na mesa. O secretário Pietro, secretário da Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, Beloenes Pietro, por favor, vir aqui para a mesa. Secretário de Urbanismos e Projeto, Guilherme Schneider. E o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Marcelo Dalla Corte, por favor. Também quero agradecer a presença da Charlene, secretária adjunta do Meio Ambiente, do secretário adjunto de Projetos e Urbanismo, Marco Giovelli. Agradecer a presença do vereador Meneghetti, que está aqui conosco. Também da subprefeita Elindotto, do Pasto Verde, e dos dois representantes da Campal, né, da Matriz, o Aloísio, e do Arroio da Nova Palma, Nova Palma, desculpa. Que não será contemplado, mas do Kleber, que é da filial, que é de Arroio do Só, que pode ser contemplado por esse projeto. Dizer que a Manuela está ali, se alguém quiser colocar o seu nome para poder se inscrever, né, para poder falar, é só levantar a mão. Vamos lá, então. Apresentamos os membros. Informo que o cumprimento do regimento e o edital foi publicado dia 7/11 no Jornal Diário de Santa Maria, repetindo 7 dias de antecedência da lei do edital. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereador Admar Eugênio Poçobon, convida toda a comunidade para participar de audiência pública promovida pela comissão para analisar o projeto de lei complementar 24/2025, data 14 de novembro de 2025, horário às 9 horas, local plenarinho, Câmara Municipal de Santa Maria, Rua Vale Machado, número 1415, Centro. Questionamentos, sugestões e demais informações podem ser encaminhadas a comissões para análise da PLC 24/2025, presencial ou pelo e-mail câmara-sm.rs.gov.br. Vereador Ademar Poçobon, presidente da Câmara, dia 6 de novembro de 2025. Vamos lá. Então, o que se trata o nosso projeto de lei? Nosso projeto de lei altera o quadro de regime urbanístico, índice urbanístico, afastamento, uso de atividade das sedes distritais de Arroio do Só, Arroio Grande, Boca do Monte, Zona 4, Boca do Monte, Zona Rural, Pains, Zona Rural, Palma, Zona Rural, Passo do Verde, Zona Rural, Santa Flora, Zona Rural, Santo Antão, Zona Rural e São Valentim, Zona Rural. O
presente projeto de lei complementa ter por finalidade alterações do quadro e regime urbanístico das sedes distritais do município de Santa Maria, constando o anexo 16 da Lei Complementar 117, de 26 de julho de 2018, com o objetivo principal de ampliar o índice de ocupação do perímetro nessas áreas. A proposta decorre da necessidade de adequações e parâmetros urbanísticos da realidade atual das sedes distritais, situadas na zona rural, onde se observa uma crescente demanda para expansão de construções, impulsionamento pelo desenvolvimento local e pelo aumento de atividades residenciais, comerciais e de serviços. Para dar andamento, vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, nosso querido amigo Sérgio Sequim, para as suas considerações iniciais. Deixa eu tirar aqui. E depois para o nosso relator, o vereador Cid Cardoso. Bom, então, inicialmente, nosso bom dia ao presidente da comissão, vereador Manequinho Badic, nosso relator, vereador Cid. Uma saudação muito especial aqui aos nossos secretários do município. Eu venho pela ordem, da direita para a esquerda, o Marcelo Dalla Corte, o secretário Pietro, o secretário Guilherme e o secretário Diego. Uma saudação muito especial ao público aqui presente, que nos prestigiam, não é? Nossa prefeita, nossa assessoria, secretários adjuntos, está aqui o vereador Meneghetti, também, com serviço prestado na área de engenharia e, em especial, então, nessas áreas relacionadas a leis complementares. E uma saudação muito especial, além dos nossos assessores dessa casa, secretária da comissão, também a nossos telespectadores da nossa TV Câmara, que tem servido, né, de elo com a comunidade e tem levado, então, aquelas informações, quando falamos em transparência, dos nossos trabalhos, passa, então, pela nossa TV Câmara. Mas quero cumprimentá-lo, vereador Maneco, pela sua iniciativa com relação a esse projeto muito justo, né? Estou nessa casa há alguns anos, fomos o relator da Constituição Municipal nos anos 80, assim como a Câmara Federal, o Senado, né? Existia o Ulisses Guimarães, o Nelson Jubim, que faziam aquelas audiências e definiram, então, a nossa Constituição Federal. Então, eles tinham aquela constituinte. Do Estado também foi criado e em Santa Maria também, né? Nós tivemos a nossa Constituição Municipal no final dos anos... final dos anos 1988, 87, né, tivemos a nossa Constituição. E logo também nós trabalhamos em cima dessas leis complementares. A Lei de Uso e Parcelamento do Solo, o Código de Obras e Edificações, né, e em especial nosso Plano Diretor. O Plano Diretor depois foi ampliado o nome, era o Plano Diretor. Depois ele ficou urbano, depois entrou os termos meio ambiente, secretário Guilherme, o senhor é mais jovem, o seu pai, né, participava conosco, sempre trabalhava, né, participando em audiências, enfim, nos orientando, mas fomos modernizando. Não se falava em meio ambiente, secretário Diego, na época, né, era o plano diretor, depois ambiental, não é? Depois urbano, também rural, enfim. Então, hoje, olhem só, nós estamos tratando, né, de uma alteração no nosso... Na verdade, é um plano diretor, mas mais especificamente, então, nessa parte do uso e parcelamento do solo, questão de índices urbanísticos e tudo. Como eu disse, na vida pública há alguns anos, e quando vice-prefeito já nos deparamos com esse assunto, né? A empresa Campal, lá na Ramada, lá na região de Santa Flora, ela precisava fazer sua edificação, construir sua empresa. O que acontecia? Os índices urbanísticos não dava para fazer, não dava, né? Então, o que ocorreu? Ainda bem que um vizinho,
Um vizinho, um lindeiro, disse assim, eu vou vender mais um pedaço, então esse pedaço somado com o outro, então a taxa de ocupação, a empresa conseguiu construir aquela área. Só que hoje a empresa quer construir mais uma vez, ela quer ampliar. Nos deparamos com o mesmo problema. Quando eu falo em Santa Flora, nosso presidente Manequinho, quando eu falo em Santa Flora, eu falo de nós ampliar. E está aqui o projeto apresentado. Então, vamos analisar todos os distritos de Santa Maria, todos são importantes, né? Todos nós sabemos, e é importante que o nosso telespectador também saiba que nós temos a região urbana e nós temos a região rural. Região rural, os distritos. Mas nós temos também, dentro dos distritos, a região urbana dos distritos, que nós temos que levar em conta também esses índices urbanísticos. Então, inicialmente, vereador Maneco, além de cumprimentá-lo, cumprimentar o CID, secretários, enfim, né, o pessoal que nos prestigia nessa manhã, com essa audiência, cumprimentar e dizer da importância dessas alterações. O que a gente busca? O desenvolvimento da cidade. E o meio rural, mais ainda, também nós temos que levar em conta. Essas são minhas considerações iniciais. Obrigado, vice-presidente Sérgio Sequim. Agora eu passo para o nosso relator, Sidney Cardoso. Vereador. Saudar aqui o nosso presidente, vereador Guilherme Badic, nosso vice-presidente Sérgio Sequim, que tem esse conhecimento, é o nosso, vamos dizer assim, no Google. Dá um Google aí, pergunta ao Sérgio Sequim sobre a legislação, sobre a construção da nossa cidade de Santa Maria. Saudar aqui também o vereador Meneghetti, que vem contribuindo muito nessa questão do plano diretor, secretário Guilherme, secretário Pietro, Marcelo, Diego, assessoria, subprefeita. E eu vejo, vereador Manequinho, que é muito importante, como aqui bem falou o vereador Sérgio Sequim, ao longo do tempo houve atualizações do plano diretor, desenvolvimento urbano e ambiental, que era o PDD-UA, e essa última atualização de 2018 transformou em plano diretor de desenvolvimento territorial, incluindo a parte rural no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo. E os índices de aproveitamento e o índice de ocupação, que são extremamente importantes, e aqui o senhor falou em Juscelino Kubitschek, em Ulisses Guimarães, a gente vê o nosso Distrito Federal, Brasília, uma cidade planejada, com a construção de 2 lagos, Lago Sul, Lago Norte, para melhorar a questão ambiental, a questão do clima de Brasília, com eixão, com 4 pistas, com várias questões urbanísticas importantes na implantação de Brasília. E Santa Maria, ela foi implantada a partir da Rua do Acampamento, né? Então, ela foi se desenvolvendo com ruas mais estreitas. Ao longo do tempo, a construção civil é a nossa indústria de Santa Maria, que mais emprega, mais gera imposto. Mas, na questão rural, que é a pauta aqui, a gente vê 2 questões. Primeiro, que no índice de ocupação na sede e no núcleo urbano, ele é 0,4, 0,45. E na tabela da zona rural, ele reduz para o índice 0,1, que é um índice baixo, mas pensando, talvez, na época, em grandes propriedades, em áreas de chácaras, em áreas de fazendas, em áreas maiores, né? E, ao longo do tempo, a gente vê que é uma opção, inclusive, financeira, a implantação de indústrias, né, na zona rural, e aí em glebas bem menores. Só que a gente tem que ver também a situação aí documental, se a prefeitura hoje exige a aprovação e licenciamento de projetos nessa área rural. Porque se tem o índice de ocupação, se tem o índice de utilização, mas há exigência de aprovação e licenciamento de projeto nessas áreas para regime cartorial? Então, talvez, quando há uma necessidade, talvez, de financiamento
ou o regramento da própria empresa de ter essa aprovação, né, que a pessoa precisa dessa aprovação, aí ela vai ser analisados os índices. Mas eu vejo assim, vereador Guilherme, que é importante o debate, mas a gente analisar quanto um todo. Primeiro, por que não é o índice já da zona urbana? Já que terá que ser, quando for analisado, não pode ser o 0,4 ou 0,45, que é aplicado para o distrito, né? Que hoje está em 0,1. E se há necessidade de ter esse quadro da zona rural. Porque tem o quadro da sede e tem o quadro da zona urbana, que deve ter, sim, um regramento para seu desenvolvimento da sede do distrito. Mas na zona rural, primeiro, há necessidade de ter índice, uma vez que talvez não há necessidade de aprovação e licenciamento. Talvez nesse quadro rural poderá ser extinto. E se não ser extinto, a gente debater aqui desse índice ser o mesmo índice de 0,4, 0,45, que eu não vejo nenhuma questão de prejudicar o desenvolvimento nesta quadro da zona rural. Mas isso é a primeira fala aqui para a gente ampliar o debate e ouvir aqui os secretários, ouvir aqui o público presente, para a gente construir juntamente esse projeto de lei, que é extremamente importante para o desenvolvimento de Santa Maria. Muito obrigado. Agradecer as palavras iniciais do vereador Cid. E, de fato, para quem está nos escutando, e o Meneghetti, nós conversamos também sobre esse assunto, nós tínhamos marcado para um período e tivemos que remarcar ela, e um dos questionamentos foi exatamente isso que tu está nos colocando, Cid. Então, é interessante, nós ouvimos o secretário também para entender, pelo que foi nos passado também esse questionamento, as empresas que nos cobraram foram a Campal, e para elas, de repente o regime interno delas ou algo do gênero, eles necessitam esse licenciamento, mas concordo contigo, será que na área rural é necessário? Então, eu vou passar para o secretário Guilherme Schneider, meu xará, que é secretário de Urbanismos e Projeto do município de Santa Maria. Bom dia a todos, né? Vou começar aqui, saudar primeiro todo mundo, todos os vereadores aqui, né, presente, o vereador Guilherme Bardi, vereador Paulo Sequim, Sérgio Sequim, Paulo, eu estava aqui ontem, fui no evento do Diário, fiquei com o Paulo. É que tem o Paulo Cecim do Diário, isso, desculpa, Sérgio. E Cid, tudo bem? Meus colegas secretários, né, o vereador Meneghetti, que está ali na tribuna, e o pessoal aí que está todo mundo presente. Eu acho que essa é uma discussão pertinente, né, para a gente trazer. Sempre é bom a gente debater a cidade, debater os índices, debater como a gente faz. E vale a gente sempre pensar, assim, do primeiro, claro, não consigo não fazer os paralelos que vocês vão comentando, né? Mas, vereador Cid, Brasília foi planejada, mas não há urbanista contemporâneo hoje que acha que Brasília foi um acerto. Na verdade, as melhores cidades hoje foram as não planejadas. Não planejadas e foram adaptadas, porque a gente tem um componente nosso cultural de construir cidades mais interessantes. E Brasília hoje, por mais que tenha os lagos pela questão climática, o peso de carbono que tem por todo mundo precisar se deslocar de carro lá, porque lá o transporte coletivo e a pé pedestre é terrível, né? Apaga tudo isso, na verdade, né? Uma cidade muito espalhada, fora o planejamento regional de Brasília, que criou um monte de cidade satélite em volta, não deixa se expandir, e as pessoas precisam deslocar horas para trabalhar, né? Mas só para fazer esse paralelo, porque eventualmente essa questão de incentivo ou não que está dentro dos índices são o que leva para lá, né? Eu acho que existe uma questão quando a gente discute essas questões de índices, não ter ou ter índices nas áreas rurais. É uma questão que a gente pode pensar assim, existe um debate longo, que eu concordo com vocês, que é sobre isso, mas existe uma situação presente agora, né? Esses dias eu tive no evento, falei sobre planejamento, a gente tem o planejamento a longo prazo, mas tem as ações imediatas que a gente precisa fazer. Eventualmente, numa ação imediata, a gente vai precisar aumentar o índice para resolver o problema pontual. E aí fazer uma discussão mais longa sobre essa questão de como devemos cobrar esses índices, né?
Eu entendo que cartorialmente talvez não se cobre, ou que tem essa discussão, já discuti com o vereador Meneghetti sobre essa questão de discutir ou não deveria ter os índices, né? Mas aí a gente tem que pensar também assim, a prefeitura não vai conseguir fiscalizar, todo mundo faz os seus projetos, né? Mas a gente tem que partir da lei, que todo mundo conhece a lei, que a gente tem que ter responsabilidade dentro do conhecimento da lei e fazer o que a lei pede. Se as pessoas não estão aprovando os projetos e deveriam ser aprovados, aí o secretário Pietro pode ser, a culpa não é do município que não está fiscalizando, né? A culpa é das pessoas que estão agindo contra a lei, digamos assim. Então, acho legal que quem precisa. E aí a gente vai ter toda uma questão assim que eu levanto todo, assim, uma coisa é uma casa aprovada, né? Outra coisa vai ser tipo um hotel, e aí? Ele vai precisar de PPCI, o PPCI vai cobrar o projeto aprovado. Vai precisar de uma licença ambiental, a licença ambiental vai precisar de um projeto aprovado. Daí, se não tem índice, a prefeitura vai aprovar sobre que critério, né? Vai dar só uma carta de anuência, aí depois dá algum acidente, não, mas a prefeitura permitiu, a gente tem que entender as responsabilidades que a gente tem dentro disso. E aí, só pensar dentro da questão de Brasília, né? Voltando à questão da Brasília, Brasília congelou essa cidade piloto e não deixou aumentar os índices. Isso fez com que as pessoas se espalhassem para cidades satélites, porque não tinha mais como. Toda vez que a gente regula o preço do solo, a gente aumenta o custo da moradia. A gente afasta as pessoas mais pobres da cidade. Então, a gente tem essa questão de regulação do solo pela oferta, né? E aí a gente tem ali, se a gente só... A reflexão que eu faço é, tipo, cuidar só para que, se a gente não transformar a área rural da Boca do Monte, mais é interessante do que o distrito. Porque daí as pessoas vão começar a construir em volta do distrito, onde a gente não tem infraestrutura. E aí a gente vai ter que expandir a nossa infraestrutura para atender isso. Então, são coisas, só esse cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que também uma solução prática, eu fiquei pensando, quando a gente foi analisar essas planilhas também, todas as planilhas de todos os distritos têm área rural do distrito, e todos os índices são iguais. Por que a gente não fez uma planilha, né? Porque tem 15 planilhas aí de todos os distritos. Bom, então vamos ajeitar, unificar num índice só. E aí eu não vejo problema da gente aumentar para 20%, 25%, sabe? Dentro de uma demanda, pelo menos eu, como urbanista, né? Daí vai fugir um pouco da minha... Eu sempre imagino que uma ocupação rural para uma empresa, alguma coisa assim, a questão sempre vai ser ambiental, né? Sempre vai ter, tipo, se ela está atendendo os critérios ambientais, o impacto ambiental, eu não vejo problema em ter uma atividade que vai ocupar mais espaço, né? Até porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. E ainda mais ela já estando naquele lugar, né? Outra coisa é que a gente vai implementar uma indústria nova, né? Porque daí a gente vai ter demanda de trânsito, demanda de ônibus, demanda de carro, demanda de um monte de coisa que a gente vai, eventualmente, vai pesar na infraestrutura pública. Mas, assim, em resumo, eu acho que a gente pode, no curto prazo, aumentar esses índices, que seria mais fácil e mais rápido para atender as demandas, e aí talvez fazer isso para todas as áreas rurais, claro, salvo se o secretário Diego ou a Secretaria do Meio Ambiente tem alguma ressalva em alguma área específica, né, que pode ter uma área sensível ambiental, mas eu imagino que, pedindo que as pessoas aprovem isso, a gente vai ter uma segurança que a pessoa passe por uma aprovação ambiental também, né? Então, a gente vai ter uma segurança do meio ambiente. E a minha preocupação, eu tento ser sempre muito prático, né, nisso, é que na prática, se a gente suprimir essa obrigatoriedade de aprovação, a pessoa vai aprovar, vai fazer a sua obra maior, e aí daí, não, mas agora, como eu preciso de uma licença, eu preciso aprovar no município. Puxa, está fora de norma, não vai conseguir aprovar, ou não tem como o município analisar, porque não tem índice, não sei o que lá, e aí vai ficar bloqueado nisso. Vamos tentar regularizar. Perguntei para o secretário Pietro, não tem regularização do imóvel rural. E aí o cara vai ficar preso com uma edificação que não tem como, parece, legalizar, eventualmente, né? Para mim, parece que pode ser que isso funcione, mas eu acho que essa discussão tão longa talvez não vá aplacar a necessidade atual que as empresas tendem a aumentar suas infraestruturas para janeiro, querem começar, por exemplo. Se a gente aprova esse projeto de lei agora, talvez em janeiro vocês já possam aprovar, né? Por começar agora. Se a gente vai aumentar essa discussão, eu não sei se a gente vai chegar a uma conclusão tão cedo, né? Não sei. Essas são só minhas considerações, claro. Não quis, né, nada pessoal contra ninguém, só botando também o que eu digo sempre de incentivo, de índice. É isso que a gente vai fazer. Cuidar para a gente não criar uma área rural mais interessante que a área urbana, e aí depois a gente ter que expandir a infraestrutura e a gente vai ficar correndo atrás sempre, né, gastando recurso público, se a gente já tem áreas com infraestrutura que a gente... Essa é a questão do índice, a gente tem que incentivar aonde já tem infraestrutura.
Mas, claro, aumentar de 10% do lote para 25%, né, não vejo um problema, assim, né? E tu já vai dobrar a tua capacidade de ocupar o espaço, né? Claro, podemos analisar. A gente, na verdade, a gente combinou, antes, conversou com o secretário, a gente veio mais para escutar as demandas, escutar vocês, né? Mas aí eu escuto e já começo a anotar coisas e falar. Mas eu agradeço e fico à disposição aí também, né? Obrigado, secretário. Vou passar para o secretário Diego, que já está também ali, para secretário do Meio Ambiente, de Santa Maria, Diego Rigon. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, o vereador Cid, vereador Sérgio Sequim e vereador Manequinho, né? Cumprimentar meus secretários de Desenvolvimento Rural, Marcelo Della Corte, o secretário Pietro e o secretário Guilherme Schneider, também a minha secretária adjunta que se encontra aqui presente. É um tema que merece discussão, né? Parabenizar o vereador Manequinho por esse enfrentamento. Nesse um ano à frente da secretaria, a gente percebe cada vez mais, vereador Sérgio Sequim, esse tipo de discussão. Então, 3 vereadores novos aqui na casa que se encontram nesse recinto, eles estão fazendo esse enfrentamento e são gestões, são mandatos que começaram esse ano. Então, o próprio vereador Manequinho, o vereador Cid e o vereador Meneghetti, eles estão revendo atos administrativos ou leis que de certa forma geram dúvidas ou até mesmo atrapalham o desenvolvimento do município. Então, aqui eu parabenizo o Legislativo, em nome desses vereadores que buscam avançar e deixar a cidade mais atrativa para investimentos, por exemplo. Com relação ao tema desta audiência, eu concordo muito com o secretário Guilherme Schneider do Urbanismo, dessa preocupação sempre importante com relação aos distritos. A gente quer que os distritos avancem, mas também, né, a gente não quer a especulação imobiliária, né, que um terreno lá seja tão valioso ou tenha um valor muito maior, né, do que áreas próximas, porque isso vai de encontro ao que a gente pensa como cidade, uma cidade mais próxima, uma cidade mais compacta, que ofereça serviços para a população. Com relação ao tema índice construtivo, né, eu, até mesmo por ser da FEPAM, a gente tem muito conhecimento, a própria Campal, né, em vários empreendimentos do Estado, eles mantêm um mesmo projeto, né, então, para a empresa investir em municípios, pode ter diferenças de regramento, mas na parte ambiental, esse índice, ele é secundário. Por quê? Porque no imóvel rural, tu tem que respeitar os 20% da reserva legal e as APPs. Respeitando isso, o empreendedor pode usar todo o restante da área, em termos ambientais. Isso para um plantio, né, se for licenciável, isso para uma obra, por exemplo, uma indústria. Então, nós já temos um limitador de construção nesse sentido, que é o respeito ao regramento federal, reserva legal 20%, e as APPs, que normalmente são 30 metros de largura para cada lado de um curso hídrico. Esse é o nosso limitador. Então, e a gente, importante, Manequinho, na lei, para avançar nesse projeto, que diferencie também, né, o centro de um distrito. O próprio Arroio do Só, onde a Campal se encontra, está passando por um reurb. A Secretaria da Habitação de Santa Maria foi a semana passada mesmo na sede do distrito para fazer regularização urbana. Então, são regramentos urbanos aplicados a núcleos rurais. Então, teria que ter essa diferenciação também, né, na área mais próxima dos centros de Pains, Arroio do Só, do que áreas mais afastadas, que nem o exemplo da Campal. Mas, em termos ambientais, é importante que o empreendimento se desenvolva naquele local e a expansão ocorra ali, porque nada adianta a Campal ter que achar uma outra área mais distante, vai impactar um outro local, e isso ambientalmente também é ruim. Então, é importante que o empreendimento fique centralizado naquele local e se expanda no entorno daquele local. Então, a discussão é importante, né, mas ambientalmente a gente entende que existe um regramento próprio para o interior, mas na linha do secretário Guilherme, acho que tem que ter um índice sim, tá? Mas não ter índice eu sou contra. Muito obrigado. Obrigado, secretário Diego. Passar ao secretário Orengo de Pietro, não, Beloienes Orengo de Pietro, meu chefe. Secretaria de Licenciamento e Desburocratização.
Muito bom dia a todos, vereador e amigo Manequinho. Em teu nome, cumprimento todos os integrantes da mesa, aqui os colegas secretários. Quero saudar aí o vereador Meneghetti, que também está nos assistindo, veio prestigiar esse encontro. Os demais amigos que estão aqui presentes, quem nos assiste, nos ouve aí. Não vou me delongar muito, até porque eu acho que todos os que me antecederam aqui, acho que falaram muito bem sobre as suas áreas de atuação. E eu costumo dizer que a Secretaria de Licenciamento é onde aquela ideia inicial ela vai para o prático. No sentido de que é tão importante quanto organizarmos, fazer essa espécie de organização da cidade, que é o que hoje está sendo discutido aqui, é a etapa posterior, é a etapa seguinte, que é, bueno, estão aqui os critérios, estão aqui os parâmetros, agora a gente precisa obter as licenças, obter certidões, obter todos os documentos para que tal situação aconteça ali no mundo real. E aqui, desde já, manifesto que as preocupações todas aí que o secretário Guilherme, o secretário Diego manifestaram, em relação à parte do licenciamento, aí estou olhando aqui o secretário Marques, que muita coisa caía na mesa lá, né, secretário, para a gente olhar ali no mundo real, no mundo prático. Muitas dessas coisas fazem sentido, muitas dessas coisas passam ali e às vezes a gente não consegue, tu vai olhar a lei ela não, realmente ela não é muito clara, não, talvez porque a situação, a época em que as leis foram aprovadas não era uma situação comum, e aí destaco o trabalho aqui da comissão, que tem que estar sempre atenta com o movimento da cidade. Então, essa cidade está crescendo, está mexendo. Hoje tem mais atividades nos distritos A, o B ou C. A Câmara é, sim, o foro para que a gente consiga acompanhar isso e melhorar os instrumentos. E os instrumentos que eu me refiro, de fato, são as leis, decretos e demais atos normativos que vão nos auxiliar lá no licenciamento. Basicamente, ali da CELD, nós temos duas situações que são impactadas por esse tipo por essa proposição aqui, vereador Manequinho. E aí, isso está relacionado ou com a edificação em si, ou com o exercício da atividade econômica. Comentava agora aqui com o secretário da Corte, que o tempo em que estive lá na Superintendência de Alvarás, muito comum pedidos da zona rural para agroindústrias, por exemplo, e outros tipos de pequenos comércios daí. E aí a gente ia para a lei e estava meio nebuloso, ou havia omissões, ou a gente não sabia exatamente, não estava exatamente descrito como que a gente vai enfrentar essa situação. E aí, desde já, destacando que no enfrentamento das questões, aqui a gente sempre tem que levar em conta, obviamente, a legislação, mas também não dá simplesmente para virar as costas e dizer, olha, não existe legislação, tu quer exercer uma atividade econômica lícita, algo que é importante lá para aquela comunidade, e eu não tenho legislação, vou virar as costas e o problema é teu. Não é assim que funciona, a gente precisa receber a demanda, procurar na legislação o que tem, daqui a pouco isso não está muito claro, criar algum entendimento, criar alguma avaliação, vereador Cid, sistemática ali da legislação para ver o que é possível. Eu citei esse exemplo das agroindústrias porque não havia regramentos. Culminou que a gente acabou criando um decreto para essa atividade à época. E também lá existia essa situação de licencia ou não licencia a obra no início lá da obra na zona rural. Aí eu recordo que, olhando para o Código de Obras, existe um artigo, se eu não me engano, é o 10, artigo 9 ou 10, que ele fala que ele se aplica a toda a cidade. Toda a cidade, mas aí a cidade tem zonas rurais, zonas urbanas, como que a gente vai pegar, por exemplo, a informação urbanística, lá, o que vai aparecer na informação urbanística na zona rural, por exemplo? Qual é o recuo viário, qual é as situações? Isso tudo está, vamos dizer assim, há um espaço aí que a gente pode trabalhar para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, transparente
e, sobretudo, não pegue de surpresa a pessoa que vai empreender. Tem essa questão ambiental também muito importante. E também alguém citou aqui, agora não recordo exatamente quem, mas alguém citou, acho que foi o secretário Guilherme, sobre regularização. No caso das agroindústrias, modo geral, eram casas ou edificações muito antigas. E aí aí a gente era muito procurado, né, vereador Manequim, na secretaria, porque a pessoa queria regularizar aquela sede lá do que seria a empresa dela, lá na zona rural, e o primeiro entrave estava nos artigos iniciais da lei de regularização, somente edificação em área urbana. Então, tem uma série de situações que eu acho que a gente pode, aqui nós estamos verificando a luz, claro, mas é algo que vai startar como que a gente vai lidar com as situações de uma maneira mais célere, mais transparente, algo que também não comprometa, acho que importantíssimo essa questão do olhar sob essa ótica assim, de organização de cidade. Muitas vezes, a gente acha uma ideia muito interessante, modifica algum outro parâmetro da lei, mas daí os serviços públicos já não alcançam aquela ponta lá, que acho que é o que o secretário Guilherme aí estava comentando e também concordo. As ponderações aí do meio ambiente, também a questão da reserva legal e a área de preservação permanente, quando a gente se deparava com isso lá no setor, também eram os laudos que a gente exigia para poder regularizar licenciar uma atividade econômica na zona rural. Olha, preciso de um responsável técnico que diga que essa área não está atingida ou não está sobre uma área de preservação permanente. Mas são todos eles pontos que é bem tranquilo de a gente fazer o encaminhamento, já há uma espécie de diagnóstico feito por todas as áreas. Tenho certeza, secretário Della Corte, que é o secretário que atende muito parte rural, vai falar na sequência, que a gente vai chegar aí a um consenso, nós vamos chegar aí a um ponto de convergência. E gostaria de, mais uma vez, parabenizar a iniciativa aí da comissão por acompanhar esse movimento da cidade. Para nós, que atuamos lá no setor administrativo, muito importante isso, vereador Manequim. Estamos à disposição. E passar a palavra agora, devolvo aí para o nosso presidente. Obrigado. Obrigado, nosso secretário de Licenciamento e Desburocratização, Pietro. E agora passo ao nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Marcelo Della Corte, para suas considerações iniciais. Bom dia, vereador Manequinho, bom dia, vereador Cid, vereador Meneghetti, demais colegas secretários que fazem parte da mesa, telespectadores da TV Câmara e público aqui presente. A minha fala é começar dizendo que bom que vocês estão olhando para o interior, né? Eu acho que isso demonstra que o olhar da Câmara de Vereadores com esse projeto de lei está demonstrando que não é só o investimento de empreendedores. Nós já participamos da audiência pública dos condomínios rurais, que é um outro nicho que está começando a aparecer na cidade. O interior está se demonstrando uma área interessante para investidores, né? E a gente, indo um pouco contra a fala do secretário Guilherme, a gente sim precisa de infraestrutura no interior, porque a gente cobra a questão do nosso... a sucessão rural, a permanência do pessoal no campo, que a gente sabe o quanto produz, sim, precisa de ter infraestrutura para isso, seja viária, seja de esgoto, seja de água, seja de internet, a gente precisa, sim. Outra coisa que eu acho muito interessante é que já tivemos distritos do município com postos de gasolina, com hotel, com vários investimentos. E hoje, basicamente, o núcleo urbano está virado numa população mais idosa. Eu acho que a gente também tem que buscar isso, porque quantas belezas naturais a gente tem nos nossos distritos que a gente pode explorar em conjunto com a questão do turismo, né? E todo tipo de regramento, ele te dá uma segurança jurídica para o investidor.
ele sabe o que vai precisar lá. Como o secretário Pietro falou, bom, a gente não... licenciar uma agroindústria, que a gente lá na nossa secretaria fomenta o quanto antes, para ter a questão do investidor, mas também para a gente ter certeza que tem a segurança sanitária que necessita para a comercialização segura do produto. Tudo isso tu tem que ter o regramento. O regramento, ela te dá aquela garantia. No caso do investidor, ali do caso da Campal, que teve o caso aqui, eles precisam prestar conta para os seus associados. Eles têm que ter essa garantia das regras, né? Então, é importante. Que bom que a Câmara de Vereadores está olhando para o interior. A gente é parceiro, junto com os nossos 9 subprefeitos, com os nossos 9 distritos, de assegurar informações necessárias que vocês precisam da nossa colaboração, e dizer que o interior, hoje, não é mais só estrada e iluminação. É um espaço interessante que os investidores já estão vendo. Ainda mais os investidores que são ligados ao agronegócio. Eles querem estar perto de quem produz, para que diminui a logística, diminui o custo. E assim, e Santa Maria, por ter uma posição estratégica no estado, pessoal, a gente recebe consulta de vários investidores. Sim, está sendo olhado com bons olhos por investidores investir nos distritos de Santa Maria. Então, saúdo a proposta do projeto de lei e acredito, sim, que essa segurança jurídica atrai melhor os investidores. Obrigado pelo espaço, fico à disposição. Obrigado, secretário Marcelo Dalla Corte. Então, vamos abrir para os inscritos. Eu vou deixar, eu não sei, Meneghetti, como tu é vereador, eu acho que eu abro, porque daí tu... Então, vamos lá, vereador Meneghetti. Aqui, sim. Se possível... Tudo certo. Considerações. Com certeza. Bom Com dia a todos. Bom dia, os colegas da comissão, secretários e público presente. Primeiro, elogiar, né, os colegas da comissão. Eu gosto que, assim, são diferentes fontes de demandas da comunidade nas pautas urbanísticas. E são oportunidades de assuntos que a gente não vive todo dia. A área rural não é algo que me passa com frequência. E quando surgem as oportunidades, são momentos que a gente se debruça no assunto e tem oportunidade de... Bem, então vamos pegar e reavaliar toda a questão. Se eu, salvo engano, acho que foi até o senhor, vereador Cid, que me chamou, né? O projeto do Manequim está tratando da área rural, o que o senhor acha disso aqui? Então, assim, isso é bem legal, que nem mencionaram antes aqui, são 3 vereadores novos, de recém-chegados com essa preocupação, então é muito bom. Sobre o projeto, né? Lembrar que a área rural, em condições normais, a gente fala de área de 2 hectares, né? De 20 mil metros quadrados. Então, assim, são áreas grandes. Não vejo tanto essa preocupação que foi levantada, assim, a questão imobiliária, no sentido habitacional, porque tem restrições. Aí o loteamento, se for irregular, é outro problema, né? Assim, as pessoas podem construir as casas na área rural, mas se a ideia é vender para terceiros, estarão incorrendo em outros riscos legais e burocráticos, até para poder funcionar, vamos dizer assim. Outra preocupação, e procurei um colega, até solicitei que ele viesse, um colega advogado, para trazer a questão até constitucional, né? Essa concorrência entre o INCRA, que em tese é o responsável pelas áreas rurais, e a Prefeitura Municipal, se existe na Constituição essa concorrência entre o município entrar na área rural ou não. É uma pena que ele não pôde vir, e conversei muito brevemente com o Procurador-Geral sobre isso também, de ver qual é a visão da Prefeitura, se ela deseja, de fato, entrar na área rural com licenciamento, com uma espécie de informação urbanística, ou se não, né? E é algo que precisa ser avaliado, né? O cuidado também, assim, com casos
hipotéticos e casos reais, o que me aparenta é que a gente vai sofrer com empresas, né? Quando tem um negócio, uma empresa, uma cooperativa, um hotel, que provavelmente vai procurar a prefeitura porque em algum momento foi solicitado algum documento. E tem que tentar rastrear que documento é esse, deveria de fato ter sido solicitado. Eu já tive um caso, se eu não estou enganado, foi ali na Multifértil, que em algum lugar pediram um habite para aprovar algum documento em algum outro órgão, sabe? E então, por que habite, né? Não existe habite em área rural conceitualmente. Então, a gente também rastrear o que está acontecendo, porque tem algum ruído entre outros órgãos, às vezes junta comercial, às vezes registro de imóveis, e aí chega na prefeitura e, por vezes, a prefeitura pega, em vez de dizer, cara, isso está errado, ela pega e abraça. Não, então a gente vai fazer aqui um processo. E aí começa a abraçar algo que talvez não devesse. Então... Como? Mas às vezes é a resolução mais rápida. Também, né? Em vez de discutir e envolver outros órgãos, a gente faz aqui um processo, né? O Código Civil, a única exigência que trata em relação à área rural é a separação de 3 metros da divisa, né? Não poder construir a 3 metros da divisa. O secretário Diego muito bem lembrou a questão da APP, da questão da reserva legal, dos regramentos que já estão previstos. Sobre PPCI, estivemos agora ali, tem uma propriedade em Cacequi, no princípio não é necessária passar pela prefeitura, o técnico faz o levantamento e aprova nos bombeiros o PPCI do silo, da edificação, do que tiver. Então, assim, não acredito que traga para a prefeitura. Uma dúvida é por que o caso, né, o caso que inspirou, ele veio para a prefeitura por qual motivo, né? O que exigiu, o que foi, então, não sei se pode fazer o que foi exigido da Campal para trazer, para vir para a prefeitura, porque em tese não precisa entender esse motivo, né? Tem também a questão do anexo 17, que trata dos projetos especiais de impacto rural, quando é que eles se aplicam, quando é que não é necessário, e também de regularizações por abordadas, né? Por quais motivos surgiram regularizações? Muitas vezes o pessoal confunde a questão da documentação para a averbação de uma construção, para uma venda de um imóvel na área rural, e, na verdade, para averbar a construção não precisa de uma certidão da prefeitura, e muitas vezes parte daí também. Então, eu, como princípio, conversei com o vereador Manequinho sobre isso, e pedi que ele desse até uma adiada, que talvez não revisássemos o índice, que talvez suprimíssemos as tabelas das áreas rurais. Claro que é algo que precisa ser avaliado pelos secretários da prefeitura, essa é uma linha que eu defendo, acho que o vereador Cid também, e que a gente aproveitou para trazer a discussão, mas se o caminho mais rápido, às vezes, como o secretário mencionou, seja aumentar o índice, bem que se aumente, mas de ter essa discussão dentro da prefeitura, será que não vale um processo de identificar quando que precisa de um licenciamento? O cara vai montar um hotel, por exemplo. Um hotel precisa de licença para a operação depois. Não sei se precisa, mas talvez precise de uma licença ou da vigilância, alguma coisa, de ter um procedimento simplificado para áreas rurais, porque senão tu vai começar. Tipo, se tu vai aprovar um projeto, tem que pedir informação urbanística, começa a puxar todo o fio de documentação que, em tese, não tem amarras na legislação do município. Aí tu começa a trabalhar meio à margem da lei, fazendo, como é que diz, quando tu tu aproveita de uma para outra, tem um termo assim, mas fazendo uma analogia, não, para a urbana é assim, vamos adaptar para o rural, e no fim tu está trabalhando sem ter um embasamento, e que o ideal seria a oportunidade de a gente discutir e melhorar nessa parte. Então, minhas considerações é nesse sentido. Como já te falei, vereador, assim, muito importante assim, trazer essas pautas. Então, como eu disse no início, ter os vereadores atuando nos setores com diferentes atores, trazem as demandas de diversas, e a gente poder trazer aqui na Câmara de Vereadores e ir resolvendo ponto a ponto. Eu gosto quando vem o caso real e a gente tenta extrapolar ele, porque pode estar acontecendo em outros lugares também. Então, parabéns novamente à comissão, parabéns aos secretários e muito obrigado. Obrigado, vereador Meneghetti. Posso passar para o Pedro. Ouvindo aqui as colocações do vereador Meneghetti sobre
importante saber os motivos, por que se exige uma situação ou outra. E aí a gente tem, de fato, em algumas situações, uma espécie, não diria assim um conflito, mas tem atividades que eles têm licenciamento em nível de município, em nível de estado e algumas em nível federal. Então, o que a gente já viu acontecer? Aquela entidade lá em nível federal, ela exige, olha, eu preciso de um alvará de licenciamento. Eu vou dar um exemplo aqui, a fábrica aqui de bebidas, acho que da Cirila, que tinha uma regulação pelo MAPA, salvo engano, e eles exigiram um licenciamento, um alvará de localização prévio, inclusive antes da própria fábrica poder abrir. Isso faz um tempo já que a gente passou por essa situação. Temos outra muito comum lá no meio ambiente, que é transportes de produtos perigosos. E também lá a FEPAM costuma ter uma exigência que, olha, preciso saber se no município lá pode ou não a estrutura. E a gente faz um caminho, entre aspas, não vou dizer assim inverso, mas um caminho diferente assim do que é o que vem ali. E a outra situação, que daí é bem caseira, vamos dizer assim, é que por que o exercício de atividade econômica, ele tem um regramento diferente, por exemplo, da moradia. A moradia, a finalidade dela, o próprio nome já diz, né? A pessoa vai residir, ela não vai exercer, não vai receber novas pessoas. A disciplina do alvará em si, ambiental, edilício, prevenção, incêndio, segurança, a disciplina do alvará, ela é do lugar. Ela é do lugar. Olha, se eu vou ter uma atividade X aqui, a legislação, ela vem e ela coloca que para o exercício nós precisamos preparar esse local. E aí essa preparação, ela envolve esses aspectos. Edilício, o que é o edilício? Essa edificação, ela tem a licença, não tem? Ela está adequada urbanisticamente falando? Ou, dentro disso, dentro dessa adequação, nós temos lá as ARTs de execução, que vai garantir o quê? A segurança, a habitabilidade, vai garantir a estabilidade daquela edificação. Então, dentro de um processo de licenciamento, tem todas essas situações que são acessórias, mas que também têm uma relevância, porque busca o quê? Segurança lá de todo mundo que vai, seja trabalhar lá, ou seja, receber o consumidor naquele espaço. Então, quando alguém vem e vai exercer uma atividade econômica na zona rural, por exemplo, não deveria, o vereador já... sim. Quando tu vai exercer, obviamente, esses controles vão incidir sobre a tua atividade. E aí, quando tu não tens isso bem definido na legislação, e concordo, vereador Meneghetti, acredito que, por isso destaquei aqui o trabalho da comissão no início, quando ela está em sintonia com o movimento da cidade. Se ela está sintonizada com o movimento, com as demandas, ela vai melhorar o nosso instrumento de trabalho, que é a lei. Ela já vai construir o caminho para nós, né? Óbvio, vamos participar, com certeza. Mas quando isso não acontece, seja por N razões, seja porque às vezes a pauta do legislativo ela está mais dominada por uma questão mais pontual, seja porque lá no executivo a gente tem as nossas dificuldades, né? Nossas dificuldades de alcance, em conseguir atender a tudo. E daí é nesses momentos em que a gente acaba interpretando de uma maneira mais sistemática para conseguir atender a uma demanda. E daí, no exemplo que dei das agroindústrias, a gente acabava exigindo o quê? Um laudo de habitabilidade lá, de estabilidade da edificação, de modo que se tu for autorizar o funcionamento da atividade, o funcionário que estiver lá realizando o trabalho, ele, entre aspas, vai ter um critério de segurança ali. Aquela local onde ele está trabalhando não vai desabar sobre ele, não é? Dando um exemplo assim bem peculiar, bem do dia a dia. Então, a gente avançar nisso é muito importante, porque daí antecipa, traz uma segurança jurídica, e a gente sabe, a gente que trabalha e atua no licenciamento, a segurança jurídica para quem vai investir, ela é fundamental. Não vou nem dizer importante, ela é fundamental. As empresas vêm, olham, como é que é aqui. Se eles conseguem enxergar a segurança jurídica, eles ficam aqui. Então, preparar isso é muito importante. Só fazer essas ressalvas, vereador Manequinho. Obrigado. Obrigado, Pietro. E dizer para quem está nos assistindo na TV Câmara, no YouTube, ou quando passar, vereador Meneghetti, que o senhor queria fazer também parte dessa comissão
E para quem não sabe, dentro dos 21 vereadores, as bancadas escolhem e tem que ser só 3 vereadores. Então, nós tínhamos, no mínimo, 4 que queriam estar, que era o Meneghetti, o Cid, o Sérgio e este vereador que está presidindo. Então, faz parte sempre Meneghetti e sempre colaborando e uma boa agenda. Sei também que o secretário também tem uma agenda. Então, não sei se quer... O secretário Diego. Mas eu quero ouvir rapidinho o Aloísio e depois o Kleber, tá? Pode ser os dois juntos, se o Aloísio quiser. O bom é porque está sendo filmado. Será que tu se incomoda? Só para... Eles conseguem até te filmar sentado, tu prefere? Mas com o microfone. Pode ser, Aloísio? Obrigado, meu irmão. Aloísio Marzari. Bom dia, então, a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite, em nome da Campal, a direção, né, não pôde estar presente, então, hoje vim aqui, eu e meu colega Kleber, dizer que a gente acha muito pertinente o que está ocorrendo aqui hoje, né, talvez uma demanda trazida por nós, por mim, por pessoal aí da cooperativa, né, como um todo, uma dificuldade que a gente vem tendo, né, vem observando pelo fato de eu também estar trabalhando na parte do licenciamento lá da cooperativa, licenciamento ambiental, alvarás, enfim, né, então são coisas que surgem para nós e aí a gente vem observando, fomos conversando lá internamente e aí então a gente trouxe essa demanda, o vereador, o Kleber também, que é o colega da filial lá, através do subprefeito lá, então conversaram e foi trazido essa demanda. A gente eu vejo também como uma questão importante, se não alterado ou pelo menos repensado, da gente melhorar, evoluir, melhorar a legislação, as atividades que ocorrem no interior, né? A maioria é agrícola, né? Mas também tem atividades que são comerciais, né? Que são de naturezas econômicas, que é o caso também da cooperativa. Ela é um elo entre o produtor lá rural e a comercialização, enfim. E para isso a gente tem a unidade de grão lá. O que acontece? Para a gente ter uma unidade de grão, a cooperativa, em Santa Maria, ela tem 3 unidades de recebimento. Tá? E, às vezes, a gente consegue um terreno não é muito grande, né, para adquirir, para comprar, para instalar essa atividade. Né? Terrenos pequenos, 3, 4 hectares. E a nossa atividade é uma atividade que demanda de espaço, porque tem que ter pavilhão de insumos grande, tem que ter silos, tem que ter fluxo de veículos pesados, que é carretas, né? Então, se precisa um pátio, prédios grandes, né, que trazem um índice construtivo gigante em comparação ao tamanho do terreno, né? Então, se você tem um terreno de 3 hectares, hoje, pela lei municipal, você poderia construir até 3.000 metros quadrados. Então, isso, por si só, inviabilizaria a nossa atividade naquele local. Também dizer que a gente já recebeu orientações, mas por que a cooperativa, a verba, né, ou precisa aprovar projeto em área rural se o registro de imóveis não exige, não é necessário, tá? A gente, então, tem 7.000 associados, né, em todas as regiões de atuação e a gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Então, a gente procura deixar tudo mais certo da melhor forma possível. E, como já foi falado por todos, tudo está interligado. Mas o fato principal que pega a gente, para funcionar a atividade no local, tem que ter um alvará de localização. Tem que ter uma licença ambiental. Às vezes não é necessário pelo tamanho, pelo porte, mas outro fator, às vezes precisa ter também outros documentos, além da licença ambiental do município, às vezes da FEPAM, e, por vezes, esses documentos exigem. Até vou dar um exemplo.
o alvará de localização dessas nossas filiais, ele exige que a gente tenha uma carta de habite, para a gente conseguir o alvará de localização em funcionamento. O que é o habite? É nada mais do que a avaliação dessa lei. Então, a gente, se não tiver dentro dessa lei, de índices, de diretrizes, de zoneamento, a gente não vai conseguir o alvará. Então, funcionar sem o alvará, pode acontecer o que vocês já sabem. No momento que der alguma situação adversa, algum acidente, alguma coisa, a cooperativa vai estar errada porque ela está funcionando sem o alvará ou sem a licença. Enfim, são pontos que eu trago. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar, se existe a possibilidade da gente, com essa alteração de lei, também beneficiar, talvez, outras empresas, outras atividades econômicas, eu acho que esse é o ponto. Melhorar, daqui a pouco, repensar o plano, né, diretor, no sentido de melhorar e talvez trazer mais transparência. Não sei se o Kleber gostaria de falar alguma coisa também da filial. É o ponto que eu queria trazer. Obrigado, Luiz Martari. Então, agora, o nosso último inscrito, Kleber Londero, onde o subprefeito do distrito de Palma, o seu Balcone, nos apresentou e nos trouxe essa demanda, onde se comprometemos de dar andamento. Isso, foi tudo ali que começou, né? Eu contatei ele, daí você foi lá, conversamos, a gente colocou a situação. Daí eu vou colocar, tipo assim, que nem o meu colega falou. Essa demanda surgiu, tipo, com nós ali na Campal, mas o objetivo não é só Campal, o objetivo é abranger todas as empresas que precisam disso aí, né? Tipo, eu vou citar um exemplo prático que acontece na nossa unidade para exemplificar. Nós estamos fazendo uma ampliação lá agora para melhorar o atendimento ao produtor. Aí me passaram na matriz, ó, tu não pode mais construir nada aqui que teus índices já foram atingidos. Aí que foi que eu tive a iniciativa de conversar contigo. Eu nem te expliquei, né? Tem uma área enorme, aí não atrapalha, não interfere o nosso fluxo de caminhões pesados e tudo mais. E aí a gente tem ideias para outros projetos, e aí digo, não, então vamos atrás, ver dessa lei, para não, depois definido o maior produto, vamos executar aqui no Arroio, mas chega na hora da lei e impede. Então, a gente está se antecipando essa lei para, quando precisar, que tenhamos outras ideias em mente, que vai amadurecendo para a gente poder executar. Seria isso que eu tinha para colocar, contribuir aqui. E se conseguir a aprovação desses índices e alterar, agradecemos. Obrigado, Kleber. É como o Kleber colocou, né? A gente vai na comunidade buscar, né, vereador Cid? Buscar as necessidades e tentar resolver. Como foi questionado aqui a possibilidade da retirada ou de aumento do índice, eu acho que o mundo perfeito, o mundo ideal, né? Eu acho que a gente tem que ir passo a passo. Então, se a gente conseguir, no primeiro momento, fazer a aprovação, dar andamento e já duplicar o índice de 0,1 para 0,2, se for 2 hectares de 20 mil metros para 40 mil metros, é uma grande vitória. E, claro, ano que vem, com mais calma, posteriormente, entrar nessa discussão, vereador Cid e o Meneghetti colocaram essa possibilidade, eu acho que é importante, né? Mas vamos trabalhar com o que temos hoje. E hoje é fazer essas alterações em todos os distritos, porque como o Kleber nos procurou também em Santa Flora, procurar o Sérgio, e, de fato, esta união para fazer nos 9 distritos, até porque se a empresa, tanto a Campal como qualquer outra empresa, quiser investir, sabe que tem essa possibilidade de construir uma área maior. Eu vou, antes de finalizar, passar ao vereador Cid. Não sei se os vereadores querem, eu acho que tá, e depois eu dou o encaminhamento final aqui. Suas considerações, vereador, por favor. Presidente, acho que foi muito importante a proposta da audiência pública, a gente ouviu a comunidade, os vereadores, os secretários. A questão de, na verdade, não é excluir as tabelas dos distritos, né? Porque isso já foi uma decisão na alteração da lei em 2018. Porque até 2018 ele era plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental.
E aí, secretário Pietro, isso o doutor Werner que me deu uma aula. Quando a gente fala em cidade de Santa Maria, a gente fala na parte urbana de Santa Maria. A cidade de Santa Maria é a sede do distrito urbano. Quando a gente fala em município de Santa Maria, a gente fala de todo o município, distritos, área urbana e rural. E quando foi alterado em 2018, foi colocado territorial. Ao invés de urbano e ambiental, ele é plano diretor de desenvolvimento territorial, de todo o município. Então, essa decisão ela já foi tomada nesse momento, incluindo os distritos nos índices de ocupação e índice de aproveitamento. Só que tem 3 separações dos distritos, tem 3 tabelas. Tem a sede, tem o núcleo urbano e a zona rural do distrito. Não toda a zona rural do município, mas a zona rural do distrito. E é neste que está 01. E a zona sede e o núcleo é 04 e 045. E aqui, como você falou, 3 hectares, né? São 30 mil metros. 01 é 3 mil metros de construção de ocupação. Não quer dizer que é de aproveitamento dos andares, mas de ocupação. Área de sombreamento da ocupação. Mas isso tu tem 27 mil metros que não estão ocupados, que com certeza tem que ter bombeiro, PPCI, licenciamento ambiental, como bem aqui colocou o secretário, mas eu vejo sim que é desproporcional para a demanda de uma indústria, de um processo que precisa uma área maior, né? Eu acho que até, como aqui o secretário falou, mas eu vejo o contrário, eu acho que a indústria ela não pode ir para o núcleo urbano. Acho que tem que ser o contrário, o atrativo da indústria é ela não ir para o núcleo urbano. Até pela questão de movimentação de caminhões, e hoje nós estamos aqui, agradecer aqui, que a Campal hoje, juntamente com o vereador Meneghetti e o secretário Marcelo que está acompanhando, nós, através do PIAA, que está ocorrendo lá em Santa Flora, nós estamos trabalhando um PIAA para o Arroio do Só. Nós já fizemos reuniões do DAER, fizemos reuniões com o secretário Marcelo, reunião com a Campal, que será líder, e nós queremos, para o PIAA do ano que vem, iniciar um processo que é o asfaltamento do acesso ao Arroio do Só. Agora, a infraestrutura, né, que foi falado aqui, o município não consegue ocorrer, né? Então, eu vejo que é pelo menos o contrário. Eu acho que nós deveríamos incentivar, aí tem a tabela ali separada por KNAI, que a indústria e determinados segmentos do processo deveria ser o contrário. O índice de ocupação deveria ser 0,1 lá no núcleo urbano e 0,4 na zona rural, para nós incentivar ao contrário, que a agroindústria ela estivesse na zona rural, que a indústria estivesse na zona rural, nós incentivarmos a esta questão. Então, aí eu vejo, Mariquinho, que concordo com o senhor, que já estamos dobrando, sim, de 0,1 para 0,2. Mas eu ressaltaria aqui e compreendo que o melhor não é extinguir a zona rural, já que essa decisão foi tomada em 2018, de incluir no plano diretor e incluir na lei de uso de ocupação do solo os distritos, então já estão inclusos. Essa decisão já foi tomada na força da lei. Nós deveríamos, e sim, fazer uma discussão para ter um índice maior, inclusive, de 0,4, para que teremos outras empresas, outras indústrias nessas áreas, para que nós possamos, né, desenvolver os distritos, e dessa forma, o plano diretor, vamos pensar no 0,4, teria ainda 60% de não ocupação, entende? Tem área ainda, teria que, no regramento, nós estamos falando aqui da zona urbana hoje, que nós temos índice de 70%, de 60% de ocupação, ou às vezes, hoje, no centro da cidade, permite para garagem, para térreo, 100% de ocupação, no perímetro aqui central da cidade de Santa Maria. Nós estamos falando hoje de ampliar de 0,1 para 0,2, e vejo aqui uma possibilidade de nós chegar até 0,4, para que ocorra uma ocupação
mais adequada nos distritos. Mas isso é um procedimento que a gente deve seguir fazendo esse debate, mas vejo que a gente já está avançando. Obrigado, presidente. Obrigado ao nosso vice-presidente, vereador Cid. De repente, já começamos essa luta no ano que vem, Cid. Aprovamos 02 esse ano e ano que vem começamos essa nova discussão, bem importante. Então, quero agradecer a quem está aqui presente, ao secretário Marcos Giovelli, à secretária Charlene, aos nossos amigos da Campal, Aloísio Marzari e o Kleber Londero, né, que estão aqui presentes, Samuel, assessoria do CID, a Manuela, nossa secretária desta comissão, que vai fazer todos os andamentos desta comissão, ao secretário Guilherme, que já saiu, ao secretário Diego Rigon, do Meio Ambiente, está aqui presente, ao nosso secretário rural, Marcelo Dalla Corte, onde conversamos muito, sempre pelos nossos distritos, né? E ao secretário Pietro Beloianes, que eu tenho um carinho, e quem está escutando, que eu falei, meu chefe, é que trabalhamos junto, foi meu secretário quando eu era adjunto, e hoje tenho muito orgulho de representá-lo na Câmara de Vereadores, ser um vereador aqui, mas muito pelo suporte que ele me deu lá, e sempre um irmão e um parceiro, e crescemos muito com o Descomplica, o Poupa Tempo lá na Prefeitura. Vereador Cid, parceiro de sempre, estamos em várias caminhadas, e como eu digo, a ideologia e o partido tem que ficar lá fora. É uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, eu sou do Republicanos, e o Sérgio Sequim do Progressista, e o quanto é importante essa troca de ideologias, de ideia, mas pode ter certeza, qualquer um de nós, tanto o vereador Meneghetti do Novo, nesse sentido, a gente está junto em prol da cidade de Santa Maria. E dizer para quem está nos ouvindo que os 21 vereadores representam a cidade. Ou os 21 trabalham para o crescimento da cidade, ou os 21 trabalham para a cidade não se desenvolver. E eu acredito que esses novos que entraram, falando no meu, do Cid e do Meneghetti, são 3 vereadores que procuram ajudar a cidade de Santa Maria a evoluir. Isso é muito importante. E para finalizar, comunico que, contar da data de hoje, dia 14, até a princípio, até o dia 29 deste mês, para protocolar as emendas e sugestões de projeto via a Câmara Municipal de Vereadores, ou também no gabinete do vereador Manequinho, do vereador Cid, ou do vereador Sérgio Sequim, para dar andamento a este projeto. Então, abre esse precedente de 15 dias e, posteriormente, a gente dá andamento neste projeto de lei complementar 24/2025. Obrigado a quem está nos assistindo, obrigado a todos, e declaro encerrada esta reunião, essa sessão de hoje do projeto de lei 24/2025. Muito obrigado e um bom dia a todos.